O que esperar de um país que zomba da morte de seus intelectuais sérios, honestos e apaixonados pela verdade? O que esperar de uma sociedade que condena, que lança fake news, que lança calúnias atrás de calúnias para manchar a reputação de alguém que deixou uma obra, uma ideia, um aglomerado de informações preciosas, uma pessoa que era basicamente uma biblioteca viva que partiu deste mundo, assim como basicamente entrou nele sem muitas posses, mas apaixonado única e exclusivamente pela verdade. Alguém que não tinha a menor vaidade, que escolhia ativamente se contradizer em nome da verdade que encontrou ali adiante. Alguém que podia admitir: eu sou um ser falho, não tenho razão sempre, às vezes arroto vaidade e tenho que voltar atrás, chegar aqui e falar para vocês: me desculpem, pessoal, errei, descobri novas informações que mudaram os paradigmas. O que uma sociedade que zomba da morte de alguém sério merece? A gente tem que olhar em retrospecto para a Grécia Antiga. O que aconteceu com Atenas assim que condenaram Sócrates à morte, assim que zombaram do intelectual patrono que lá habitava? O que aconteceu? Essa sociedade foi a ruínas. O que aconteceu na Roma Antiga, quando condenaram Sêneca à morte, o imperador Nero se achando maior do que Sêneca? O que aconteceu com essas sociedades? Ruíram, o tempo as destruiu, só que os seus intelectuais foram muito maiores do que essas sociedades. A gente só conhece a Grécia Antiga por causa de Sócrates. A gente só tem evidência e gosta da Roma Antiga por causa de Sêneca. São as boas obras que ficam, são as boas obras que o tempo não destrói. Porque qual seria a graça de Atenas se não fosse os diálogos de Sócrates? O que teria para estudar lá? Um bando de imbecil votando na morte, entre vida e morte de uma pessoa? Qual seria a graça da Roma Antiga? Um imperador louco? Essa é a história que a gente gosta de se lembrar? Evidentemente que não, a gente gosta dos pensadores, da sapiência que foi colocada à vista desde essas épocas. Uma sociedade que zomba dos seus intelectuais não tem o perdão de Deus, o perdão divino. Deus, na sua infinita sabedoria, Jesus nos disse: eu sou a verdade. Ou seja, se tu não ama a verdade, tu não chega a Deus, a Jesus. Se tu não ama a verdade, se tu quer destruir as pessoas que buscam a verdade de uma sociedade, tu tá contribuindo para que essa sociedade seja extinta. E tu tem que pensar que em um futuro muito próximo, tu pode ter filhos, tu pode ter netos, tu pode ter pessoas que tu ama, que tu vai deixar para trás, porque tu vai morrer também. Mas tu quer que essas pessoas vivam em sociedades moldadas na mentira? Seu energúmeno que zomba a morte de um intelectual, seu energúmeno. Eu vejo um bando de filodoxos capachos de uma ideologia zombando que um intelectual sério morreu. Eu fico pensando, a base moral dessas pessoas que utilizam o ódio do bem é zero. É zero. Pessoas assim não têm o menor escrúpulo. Eu tenho quase certeza que uma pessoa assim me mataria para provar que a ideologia delas está certa, extirpando qualquer possível pensamento oposto. É isso que certas pessoas chamam de democracia. A inexistência de uma
de uma oposição, é isso que eu vejo alguns políticos comemorar, que só existem pessoas com a mesma ideologia que eles. Isso sim que é uma livre democracia. Enfim, todas as sociedades que desprezaram seus intelectuais sérios pagaram. Não se assombre se em breve acontecer coisas horríveis, que já vem tudo se preparando para acontecer, né? A gente que estuda a história do Brasil sabe que de um tempo para cá começou os brasileiros a chafurdarem em uma ideologia desconstrutivista que quer aniquilar totalmente o pensamento cristão, o pensamento voltado para a moral e para o certo. Nós vemos isso acontecer, qualquer um que estudou viu isso, ano após ano, diminuindo o número de intelectuais cristãos e aumentando assim, drasticamente pessoas que vangloriam o ateísmo, vangloriam ideologias desconstrutivistas. Veja você mesmo, a mídia é formada por quem majoritariamente? Por cristãos ou por pessoas cuja ideologia marxista é altamente disseminada por aí? Essa é uma questão que fica para ti, ok? Então, se muito em breve calamidades, coisas ruins acontecerem à nossa sociedade, ao nosso país, saiba que as pessoas que zombaram da morte de um intelectual sério e honesto são as culpadas. São as culpadas, sim. A gente viu historicamente que as sociedades se destroem, se entorpecem no caos após condenarem seus intelectuais sérios. Bom, o famoso chavão, quem não conhece a história está destinado a revivê-la ou sei lá, é tipo, se tu não conhece a história, tu tá destinado a viver as mesmas coisas que os outros viveram. É a mesma situação. Todo mundo viu o que aconteceu com Sócrates, com Sêneca e o que veio após. A base de uma sociedade que não confia na sapiência de seus mestres mais sábios. O que acontece com essa sociedade? O que acontece quando tu não confia nas pessoas mais inteligentes de uma sociedade? As pessoas mais burras tomam as decisões. E as decisões mais burras ferram todo mundo. Qualquer idiota consegue chegar a essa conclusão, exceto a grande mídia, que deturpa a memória de um grande homem, que o objetivo principal não é comunicar notícias sérias, mas sim amplamente divulgar notícias falsas ou com suas opiniões enviesadas em uma ideologia marxista. Todo mundo que acompanhou os últimos eventos sobre o que eu tô comentando aqui sabe do que eu tô falando. Sabe do que eu tô falando, entende? Qualquer pessoa que não é do mundo intelectual deveria ficar chocada com o número de notícias falsas que saíram a respeito da morte de uma pessoa em específico. Eu acho que as pessoas não são burras o suficiente. Eu não consigo enxergar uma sociedade tão burra que vai tapar os seus olhos, vendá-los e não ir atrás das informações sérias e sinceras e verdadeiras. Tudo bem que aqui é o Brasil e que as pessoas confiam em jornais como fontes de sabedoria extrema, mas não é por isso que a maioria vai se fechar para a realidade e para a verdade. Eu espero profundamente do fundo do meu coração que vocês busquem a verdade, que vocês corram atrás das informações que são verossímeis, que são verdade. Porque só a verdade pode te libertar. E se tu não amar a verdade, tu não ama Deus. E é simples de entender isso.
A própria Bíblia diz que Cristo é a verdade, e só a verdade vos libertará. Então, quando tu não procura, assim, ó, abertamente e disposto a se contradizer, quando tu abre o teu coração e diz, eu sou um insignificante que não entendo nada, que tô disposto, assim, a reverter tudo que eu disse se eu encontrar novas informações. Se tu não fizer isso, tu não é digno. Provavelmente tu não vai adentrar o reino dos céus porque tu não segue nem o básico, o amor à verdade, o amor a Cristo, ok?